Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês que vão ouvir a palavra do Senhor, né, agora. E também o fim de semana, né? Que Deus abençoe o fim de semana de vocês, amém? Que chuvinha boa, né? Que friozinho, mas dai graças a Deus todo dia, dai graças a Deus, né? Porque o Senhor é bom, eterno a vossa misericórdia, e Deus sabe o que faz, né? A gente tem que agradecer a Deus todos os dias, né? O friozinho também é bom, né? Vai passar. Daqui a pouco vem o calor, aí eu já vou começar a reclamar. Ai, vem o calor, e que calor, meu Deus, esse calor ninguém vai suportar, né? Deus sabe o que faz, né? Vamos agradecer a Deus todos os dias, amém? Porque Deus é muito bom, é bom demais, né? É o tempo todo, Ele é bom. Glória a Deus, amém? Gente, e fim de semana tá prometendo chuva, né, de novo, né? Falaram que só vai o tempo melhorar a partir do domingo, né? Mas que bom, né? Tá bom? Deus abençoe, viu? Vamos lá. Continuando, para quem não me conhece, aqui eu sou no canal no YouTube, aqui eu chamo-se Menino dos Olhos de Deus, tá? Aqui no meu canal, né? Meu nome é Carmen Lígia, sou evangelizadora, tá? E também se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê o link, né? Comente, compartilhe, é muito importante pro canal, tá? E também é muito importante também vocês sempre comentar, gente, porque quando você comenta, o YouTube entende que o vídeo é bom, ele recomenda, tá? O vídeo para as pessoas, né? Ele começa a recomendar o vídeo assim, né? Passar o vídeo adiante, tá bom? É muito importante. Nós estamos ainda nessa luta começando, mas graças a Deus as coisas estão fluindo conforme a vontade de Deus, não é a nossa vontade, tá? Então nós sabemos que Deus que toca, então Deus ele sabe o que faz, está no controle dele, o domínio é dele, é tudo para ele, para a glória do nome dele, amém? Então vamos lá. Continuando em Gênesis, aqui lembra que eu falei, eu sempre vou falar isso toda vez que eu venho postar um vídeo aqui no canal, porque eu tenho muitos grupos evangélicos dentro do Facebook, e eu sempre faz tempo que eu posto a palavra de Deus lá, né? Já vem muito tempo que eu venho, né, já nessa caminhada aí, né? E cada vez mais Deus está me preparando, né, para aquilo que Ele tem propósito na minha vida. E aí eu sempre compartilho vários vídeos aqui no canal, e aí eu nunca tinha ainda ministrado o Mar Vermelho, né? E eu sempre vi o pessoal postando, toda vez eu ficava, aquilo me tocou, né? Aí eu senti no meu coração que Deus falou para mim começar em Gênesis, né? Lá no chamado de Moisés, né? de Abrão, porque na verdade nós temos que saber o que aconteceu pro povo pro parar lá no Egito, né? Tem muita gente que não sabe a história, né? E como é bom estudar a Bíblia, né? Você vai caminhando. É claro que esse ano ainda, eu ainda estou ainda engatinhando, mas eu já tenho coloquei na mão de Deus, Deus está me colocando no meu coração que eu vou mudar esse meu canal, né? Eu vou modificar um pouco, né, futuramente, para gente estudar mais a Bíblia. Eu vou fazer um canal mais de estudo mesmo, para gente estudar a palavra do Senhor, né? Mas eu ainda quero comprar as coisas que eu preciso para a gente trabalhar mais nessa parte do estudo, né, da palavra do Senhor, né? Mas também o Senhor nos revelando através da palavra, porque se você estudar e você lê a palavra do Senhor, que é o próprio Deus, né, falando, você vai entender muita coisa na sua vida. Porque às vezes nós precisamos, a gente não entende, às vezes a própria palavra nos ensina como devemos se comportar diante de uma situação que todos nós passamos no cotidiano, né? E Deus trabalha no nosso cotidiano, né? Nas coisas pequenininhas que acontecem no dia a dia, né? Deus vai nos ensinando como Ele quer que nós se comporte, né? E Deus trabalha, que nem trabalhou aqui na história de Jacó, no caráter, né? Da gente, Ele vai nos moldando conforme a vontade dele, amém? Então nós temos que crer na palavra de Deus, amém? Então nós continuamos, se vocês estão acompanhando os vídeos aí do canal, até a palavra de manhã que eu posto o vídeo, posto a palavra, nós estamos em Gênesis ainda, agora eu tô no capítulo 31, na quarta, Jacó retorna à sua terra dos seus pais, né? Ele fala lá com a mulher dele lá, a Lia, e resolve fugir escondido de Labão. Mas Labão, agora nós vamos ver que Labão, ele segue no encalço de Jacó. Ele percebe que Jacó fugiu depois de 3 dias, então eu já vou começar. Então, aqui Labão, no Gênesis 31, aí no capítulo 22, vai até o 22, na minha Bíblia, 42, fala que, eu falo na minha Bíblia porque tem Bíblia que muda, né? Então eles mudam muito, então eu não posso afirmar das outras Bíblias, porque tem Bíblia que muda muita coisa, né? Então hoje a minha Bíblia, né? Então cada um tem uma Bíblia que ela vai modificada, vai sendo atualizada, né? Então aí aqui na Bíblia fala que ele no terceiro dia Labão foi avisado que Jacó tinha fugido, né? Aí ele pegou os seus irmãos, aqui fala na Bíblia,
e saiu a encalço de Jacó, quer dizer, foi atrás de Jacó para ver se pegava, se encontrava Jacó. Mas ele ficou 7 dias nessa jornada procurando Jacó, até que alcançou Jacó na montanha de Gileade, né? Olha só que interessante. Aí de noite, porém, ele, né, veio Deus, o anjo do Senhor, a Labão, né, o arameu, em sonhos e disse: guarda-te, para que você não faça dano nenhum para Jacó, não faça nada para Jacó. O Senhor deu um alerta para ele não fazer nada contra a vida de Jacó, né? Amém? E aí só que alcançou Labão Jacó, né? E havia armado a sua tenda naquela montanha também, né? Então também Labão armou a sua tenda também com seus irmãos na montanha de Gileade. Ele disse Labão a Jacó: que fizeste que me lograste? Quer dizer, que me enganou, né? Ele quer dizer, né? Levaste minhas filhas como cativas pela espada? Aí, por que fugisse ocultamente, escondido, né? Ele falou, né? E me lograsse, né? Me enganasse e me fizesse saber que ele queria que Labão não soubesse que ele fugiu, né? Para que eu não despedisse com alegria em cânticos e com tamborim e harpa, despedir das filhas dele e do neto dele, dos netos dele, né? Ele falou assim: e por que me não permitisse beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste incessantemente, quer dizer, procedeste de mal, ele falou, né? E há poder em minhas mãos para fazer mal. Ele falou: há poder que poderia fazer mal qualquer um para você, Jacó. Ele quer dizer: mas Deus, vosso pai, me falou. O Senhor foi e falou para ele, né? Ontem à noite disse: guarde-te para não fazer mal nenhum para Jacó. Não faça nenhum mal, nenhum dano para Jacó. Não faça nada para Jacó, né? O Senhor repreendeu Labão, né? Deu uma autoridade, uma ordem para Labão, né? Não fazer nada para Jacó, né? E agora que partisse de vez, porque tem saudade da casa do teu pai, né? Por que me furtastes, oh meus Deus? Aí ele falou ele acusou Jacó de ter roubado os ídolos deles, o ídolo do lar, né? Os deuses deles, que ele era também, ele cria nos deuses deles, né? Antigamente o pessoal tinha muito de deuses, né? Ídolos. Não mudou nada não, continua a mesma coisa, né? Nós temos muito hoje, né, também. Respondeu Jacó. Aí Jacó falou. Respondeu Jacó: por quê? Porque eu tive medo, Jacó falou. Mas eu, por isso calculei, que não suceda que tome a força as suas filhas, né? Que não suceda que me tomasse a força. Quer dizer, talvez, eu já posso dizer assim, não suceda que me tome a força as suas filhas. Quer dizer, Jacó pensou em fugir, porque talvez se ele quisesse ir, falasse com ele, do jeito que ele não queria, né? Que estava enrolando o Jacó, enganando muito o Jacó para manter ele trabalhando para ele, poderia ser que ele não quisesse que levasse os filhos, os netos e as filhas deles embora, né? Então, isso que Jacó quis dizer para ele, né? Aí, não viva aquele com que se achares os deuses, né? Aí Jacó falou assim, ó, não viva aquele que achares o Deus. Quer dizer, Jacó deu uma ordem também lá, né? Verifica diante dos nossos irmãos que te pertence o que está comigo e leva contigo, pois já não sabia que Raquel havia furtado. Então, ele não sabia que a Raquel, quando foi embora na quarta-feira que eu postei, na passagem anterior, ela tinha roubado, antes quando o Jacó falou que eles iam embora, fugir, ela foi lá e pegou o ídolo do pai dela, né? Ela roubou lá do pai dela, né? Ela trouxe o ídolo para a tenda. Aí a Raquel, aí Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, dali aí ele ficou ali da sua serva, né? Procurou tudo ali. Aí depois de ele ter saído, ele entrou da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Aí Raquel, esperta, havia tomado os ídolos do lar e pôs a nascer o camelo, né? Ela colocou escondido lá. E estava sentada sobre eles e apalpou Labão toda a tenda e não achou. Então disse ela a seu pai: não se agastes, meu senhor, não posso me levantar. Ela falou que ela não podia levantar porque estava naqueles dias, né, na cega das mulheres, né? Ela falou aqui, né? E ele procurou quando não achou os ídolos do lar. Então Jacó, ele intimou Labão, ele se irou com ele e falou para ele, né? Falou umas verdades para ele, né? Disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente você tem me perseguido? Ele falou para ele, cometendo injustiça com Jacó o tempo todo, né? Jacó se sentia injustiçado, né? Porque Jacó fazia as coisas certas e Labão sempre querendo passar a perna de Jacó, né? Havendo apalpado todos os meus utensílios, Jacó falou, que achaste todos os utensílios da tua casa, põe aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que julgue entre mim e ti. Então ele falou, né? Se achasse alguma coisa, né? Aí ele falou:
eu trabalhei, aí ele começou a falar, né, o que pro Labão, umas verdades. Aí o nosso português não falava umas verdades, né? Poxa, eu trabalhei 20 anos, estive contigo, né? Eu cuidei das tuas ovelhas, eu cuidei das tuas cabras, né? Nunca perderam uma cria. Eu não comi um carneiro do teu rebanho, ele falou. Olha só que lindo, ele falou. Nem te apressei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, até isso ele sofreu o dano, né? Da minha mão, da minha mão, da minha mão o requerias, assim o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava, ele falou, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor. Eu trabalhava de noite, ele mesmo, eu trabalhava bastante, pela geada, e meu sono me fugia dos olhos. Eu trabalhava direto, assim, né? Ele não descansava, porque ele cuidava, né? Era bem trabalhador, né? Ele cuidava do rebanho do sogro dele, né? Tudo direitinho. 20 anos eu permaneci em tua casa. 14 anos te servi por 2 filhas, ele falou. E 6 anos por teu rebanho. E 10 vezes você mudasse o meu salário. Olha só, 10 vezes ele mudou o salário de Jacó. O homem enganava Jacó o tempo todo, né? Ele que lograva o Jacó, na verdade, né? Se não for agora, se não fosse Deus, Jacó falou, se não for o Deus meu pai, o Senhor Deus, né? O Deus de Abraão, o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mão vazia. Ele falou que se não fosse Deus, talvez ele despedia Jacó de mão vazia, que a gente tirar tudo de Jacó, ou até poderia matar, né? Se não fosse Deus, né? Deus me atendeu o sofrimento. Deus ouviu, por isso que Deus tirou tudo da bunda, deixou para Jacó, deixou ele rico, né? E ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu, o Jacó falou, ontem à noite. Amém, glória a Deus, aleluia. Que palavra, hein? Como olha como a gente vê eu vou falar, a gente vê essa história de Jacó, né? Tudo com a vontade de Deus, o propósito de Deus, né? E Deus, a gente vê na palavra que Deus, ele age na circunstância, assim, na nossa rotina, né? Nosso cotidiano, o tempo todo, né? Então, existem situações na nossa vida que Deus está nos preparando também. Às vezes a gente pensa em situações de conflitos familiares, às vezes a gente pensa que aquilo é uma coisa, na verdade é um preparo, né? Porque, na verdade, eu fico imaginando assim, às vezes eu penso muito na palavra de Deus, fico pensando assim, meu Deus, mas se a gente não tivesse uma dificuldade, né? Se nós não tivesse aqui nesse mundo, né? Eu falo desse mundo, tá? Se nós tivesse uma dificuldade nesse mundo, se nós não tivesse um desafio desse mundo, será que nós ia estar buscando a Deus? A gente ia estar... Porque o povo é muito assim, a gente não busca... Nós não temos que buscar Deus só pelas dificuldades, né? Nós temos que buscar Deus porque Ele é dono de tudo, ele é amor, ele nos cura, nos liberta, né? Mas a gente sabe que a dificuldade também, a gente se aproxima de Deus também, porque a gente, se não tiver dificuldade também, a gente é muito relaxado com as coisas. A gente parece que tá vivendo no paraíso, né? Não se preocupa com nada, faz tudo que quer, não liga pra nada, tá tudo bom. Mas aí a dificuldade fez Jacó, você viu? Ele enganou lá o pai dele, Isaac, na história. O Esaú lá, né? A história da primogenitura, né? Ele enganou lá, aquela coisa, depois ele enganou Isaac. Aí ele saiu de lá fugido, aí ele teve essa visão da escada, né? Deus conversou com ele, ele fez um propósito, ali, uma aliança com o Senhor, né? Que o Senhor alimentasse ele, desse de comer ele, né? E aí ele ia ajudasse ele, ia ser o Deus dele. Ele jogou aquele óleo na pedra lá, a pedra de Betel. E ele foi lá para Aram, né? Para Aram. E aí chegou lá, encontrou Raquel, se apaixonou, né? Labão recebeu, né? Depois ele começou a trabalhar, e aí Labão resolveu falar que tem que fazer um salário, que não era certo trabalhar sem fazer um salário. E aí trabalhou 7 anos para casar com Raquel, e foi enganado já a primeira vez, né? Porque Labão colocou a Lia. Depois ele trabalhou mais 7 anos pelo amor dele, Raquel, né? Depois ele mais um pouco de tempo, mais ainda, para poder ter mais uma condição melhor. E a gente pode ver que tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, amém? E nesse tempo também Deus preparou Jacó, né? Fez o Jacó ser um homem trabalhador, um homem honesto, né? Um homem que tinha mais responsabilidade, ele amadureceu, né? E também ele temia Deus, né? Ele confiava no Senhor, né? E isso também fez o Deus, né? Tinha promessa para a vida de Jacó, né? Porque é descendência de Abraão, né? E abençoava Jacó, tudo que Jacó fazia, o Senhor abençoava. E Jacó, aqui nesse episódio que nós estamos vendo aqui hoje, Deus, ele protege os seus, amém? Deus não abandona os seus, isso que essa palavra está dizendo, Deus não abandona os seus, ele não abandonou Jacó em nenhum momento,
Deus esteve presente, porque Deus tinha um propósito muito grande na vida de Jacó. A gente sabe qual que é, né? As 12 tribos de Israel, e Jesus é da tribo de Judá. Então, a gente sabe que Deus tinha um propósito. Então, nada de conflitozinho familiar, probleminha que teve aqui no texto, nada disso impediu do que Deus ia fazer para Jacó, o plano de Deus sobre a vida de Jacó, amém? Então, da vez nós temos conflitos, situações na nossa vida que a gente acha, situações que a gente olha com o olhar, né? Olha com a vista, não olha com a fé, né? A gente olha assim com a vista. Então, a gente olhar com a fé, Deus tem algo para nossa vida. Às vezes, todas luta, muita coisa, né? Para você conseguir chegar no seu alvo, no seu objetivo, então vai acontecer mesmo. Mas Deus tem um propósito para nossa vida, né? Então tem que ser dentro da vontade de Deus. Então ele repreendeu o Labão aqui, ele fala, na verdade, ele impediu e deu uma autoridade, uma ordem para Labão para ele não fazer nada com Jacó. Claro, e Labão, mesmo servindo outros deuses, ele creu no Deus de Jacó. É a segunda vez que você vê no texto que ele creu, que na outra vez ele também falou que ele viu em Jacó que Deus abençoou Jacó, abençoou a vida dele, a casa dele através do trabalho de Jacó. Então ele viu que ele creu no Deus do Senhor, porque ele falou para Jacó que ele viu que Deus amava Jacó, né? E fazia, abençoava Jacó, tudo que Jacó fazia o Senhor abençoava. E agora também ele falou que o Senhor apareceu no sonho dele, falou com ele, né? Ele não fez mal porque o Senhor foi, então ele obedeceu a Deus, né? Então, por isso que aí vai ver, agora nós vamos, na semana que vem, nós vamos ver o acordo que eles vão fazer. Claro que existe uma intriga ali, uma crise familiar, claro, né? Já viu o contexto na história de Jacó, há uma crise familiar, né? Há uma crise entre as mulheres, né? Há uma crise entre eles, né? Um conflito que toda família tem, alguma coisa ou outra, mas isso é uma coisa que faz parte, né, também do desenvolvimento da família, né? A suportar ali e tudo. Isso acontece, isso é uma coisa que acontece na nossa vida, né? Mas só que independente disso aí, Deus continua trabalhando na nossa vida, né? Ele continua nos agindo através da nossa vida, através dessas coisinhas cotidianas, nos ensinando, né? Suportar, amar, perdoar, né? Batalhar, perseverar na fé, né? E Deus, ele mostrou aqui em Jacó que ele protegeu Jacó. Ele guardou o seu servo, ele guardou Jacó por amor a Jacó, né? Então por isso que Labão não fez nada para Jacó. Só Deus permitiu que ele fosse enganado, tudo aquilo, porque aquilo também fez Jacó amadurecer, né? Jacó virou um homem honesto, né? Um homem responsável, né? Então isso foi tudo, foi intervenção divina que aconteceu. Tudo isso que aconteceu na história de Jacó foi intervenção divina. Foi o Senhor agindo ali naquele cenário, entendeu? Ensinando também, trabalhando, né? Assim que na nossa vida também o Senhor faz isso. Às vezes nós não entendemos porque tanta coisa acontece na família, dentro das casas, conflitos, às vezes nós queremos trabalhar e às vezes nós caímos em algumas situações assim de pecado, de erro, porque aconteceu com Jacó, ele também errou ali naquele pedacinho, ele enganou, mentiu, ele também foi enganado. Olha só que lição, né? Ele também foi enganado, várias vezes foi enganado, né? Então, e também situações assim também que às vezes Deus tem algo para preparar, na verdade, onde o pastor falou uma coisa que é muito bonita na igreja, né? Que Jesus, a gente precisa ter uma vida com Jesus, mas a gente também a gente tem que melhorar dentro de nós tem que melhorar. Então Deus trabalha em nós também, muita coisa dentro de nós tem que melhorar, porque às vezes a gente fala assim, mas eu sirvo isso, aquilo, mas só que você tem algo, nós tem algo em nós que tem que trabalhar no nosso coração. Porque quando acontece uma situaçãozinha ou outra, a gente percebe, eu já passei esses dias, esse ano, se eu posso dizer, já estamos quase, né, terminando, mas assim, esse ano que eu já passei de tanta coisinha pequenininha, foi coisinha pequenininha, mas ali eu via onde eu tenho que melhorar. Então Deus mostra no cotidiano da gente, na nossa vida rotineira, assim, cotidiana, que a gente está trabalhando, batalhando na vida da luta do dia a dia, nas diversidades, nas situações que nos acontecem, é ali que Deus vai trabalhar na nossa vida. Aí eu penso comigo, todo dia eu falo, meu Deus, eu preciso melhorar, eu quero que o Senhor me ajude a melhorar, porque eu sei que eu tenho muita coisa que eu tenho que melhorar em mim, né? Mas não é questão de eu melhorar. Quem pode nos mudar é Deus. Então Ele trabalha em situações para a gente refletir, ó Senhor, eu errei, Pai, me perdoa. Eu não devia ter falado isso. O pastor falou também sobre isso. Eu não podia, eu não precisava, assim, então Deus trabalha assim. Então Jacó foi trabalhando, porque o Jacó, na verdade, na hora que ele foi enganado pelo Labão, para a história das trocas das mulheres lá, ele podia ter ido embora, né? Ele podia ter falado, não, vou embora, pegar ali e vou embora, né? Ou podia ter acontecido alguma coisa, podia até fazer alguma coisa pro próprio Labão, podia se irar naquele momento. Todas as vezes que ele
que ele foi enganado, mas não foi o que aconteceu. Ele suportou aquilo tudo. Ele suportou aquele processo e Deus fez ele ser vitorioso. A gente vai ver mais ainda para frente ainda, Jacó. Então Deus ele não desampara os seus, né? Deus ele tem um propósito, nada vai atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida, independente das circunstâncias, das situações, dos conflitos, das situações que vêm. Se você confiar, ter fé que nem Jacó, perseverar, né? Deus vem te proteger, vai te socorrer, mesmo se tiver alguma ameaça na sua vida, Deus não vai deixar. Deus não vai permitir, porque Ele é Deus, Ele guarda os seus, amém? Deus protege os seus, né? E Deus tem um propósito, Ele vai guiar, né? E vai nos conduzir para o propósito que Ele tem a vontade dEle, né? É a vontade do Senhor. E nada pode contra a vontade de Deus. Não pode levantar mar, pode levantar o que quer, pode levantar pessoa, mas a vontade é de Deus. Ninguém vai impedir os planos de Deus na nossa vida. Amém? Então nós vamos confiar, vamos ter essa fé, vamos perseverar, suportar o processo. Nós vamos ter que suportar, né? O processo vai nos levar ao propósito, né? Não tem processo. Se nós não tivermos um processo para passar, como nós vamos chegar no propósito que Deus tem para nós, né? Como que os discípulos passaram para o outro lado da margem, mas Jesus estava no barco, né? Houve a tempestade. Aquela tempestade foi um processo que eles tiveram para... Deus estava ali, eles estavam na presença de Deus, eles não estavam crendo em Deus, né? Isso que mostra na tempestade. Estavam na presença e não creem, assim como Deus está falando aqui. Está na presença e não crê em Deus, né? E Deus ele deu uma lição. Até eu mesmo, esses dias eu passei uma situação que até hoje nós estamos, eu e a minha amiga Ivone, a gente ficou de boca aberta, né? Deus é tremendo. Quando ele fala que vai fazer alguma coisa, você não duvida não, e ele faz. E o que parecia impossível aos nossos olhos, Deus fez ser possível, porque Deus tudo pode, amém. E eu fico feliz, porque essa foi assim uma das lições maiores da minha vida, que até eu que estou aqui, que eu sou ser humano, né? Eu sou errante, eu sou pecadora, eu fiquei assim duvidando. Aí Deus tá duvidando, né? Você vai ver o que eu vou fazer. Deus mostrou. E como Deus é bom o tempo todo, glória a Deus. E até eu falei, meu Deus, é maravilhoso. Então a gente tem que confiar no Senhor. Ele fala e ele faz, né? Então vamos esperar no processo. Eu sei que é dolorido, mas ele é recompensador, amém? E no caso de Jacó, passou tudo aquilo, mas Deus fez ele ser um vencedor, amém? Que Deus abençoe vocês. Tenha um fim de semana abençoado por Deus, amém? Glória a Deus. E essa palavra aí toca o seu coração, te dê ânimo, alegria, esperança, né? Porque a nossa esperança não está em dinheiro, não está em coisa, está no Senhor que fez os céus e a terra, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, um fim de semana abençoado e a paz do Senhor, Jesus, amém?